Boa tarde a todos, meu nome é Adriano, sou professor, advogado, estudante de psicanálise e astrologia. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, peço a gentileza que se inscrevam, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, deixe o seu like se você gostar do vídeo e lembrando que para quem não conhece esse canal, a finalidade dele é a promoção, a expansão da consciência, tá certo? Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre nada é por acaso. Por quê, pessoal? Muitas das vezes o ser humano tende a falar: isso aqui foi uma coincidência, isso aqui foi sorte do acaso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Para com isso. Nada nessa vida, nada nessa experiência terrestre acontece por acaso. Tudo tem um propósito divino, tudo tem um propósito espiritual. A bem da verdade, tudo tem uma razão de ser e uma sincronicidade no momento ideal. Cada acontecimento que vem ao seu encontro, saiba você que vem de acordo com a lei de causa e efeito. Muitas pessoas entendem essa vida apenas como uma única existência. Tá tudo certo, não estou aqui para ditar regras nem para ser o dono da verdade. Mas você precisa entender que isso é apenas uma página da nossa vida. Essa experiência terrestre, na verdade, é só uma das inúmeras vidas que teremos. O espírito, lembram de você, que eu já disse para vocês? O espírito é eterno, ele é infinito, tá? Mas a carne, esse corpo material que nós estamos hoje abrigando o nosso ser espiritual, ele é passageiro. Por isso que a vida é um sopro, apenas nessa passagem, apenas nessa roupagem. E quando você entende que há encarnação, quando você entende que há lei de causa e efeito, você começa a entender que muitos dos acontecimentos dessa vida de hoje podem não estar enraizados nessa vida, mas podem estar enraizados em outras existências. Como que você às vezes entende uma criança que já nasce aleijada, com problema mental, uma pessoa que nasce rica, a outra nasce numa favela, uma pessoa nasce linda, a outra nasce feia, uma pessoa nasce com a saúde normal e outra pessoa nasce sem os dois braços, duas pernas, sem a visão, sem a audição. Vejam que se entendermos apenas uma única vida, entenderíamos Deus como um Senhor punidor. Mas se entendermos que tudo que nós plantamos, nós colhemos, e é o que Jesus nos ensinou, nós vamos entender que Deus é justo e soberano, como é de fato. Deus não pune ninguém, Deus é puro amor. Nós, seres humanos, que somos limitados e ignorantes, e tudo que nós estamos colhendo hoje é pura herança do que fomos ontem. Entendem? Pare de ser vítima. Tudo que acontece hoje vai de encontro com a lei de causa e efeito. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem plantado em sua passagem aqui na Terra? É necessário fazer essa reflexão para poder entender aquilo que eu acabei de falar agora. Nada é por acaso. Mas por que eu tô tendo um desemprego hoje? Mas por que eu rompi um relacionamento amoroso? Por que eu não tô tendo prosperidade financeira na minha profissão? Reflita. Se não for nas últimas passagens de sua vida, pode ter certeza que em algum momento você deu causa a isso. Não é à toa que as leis imutáveis de Deus, elas não podem ser burladas. Elas são justas, elas são equânimes, elas são inquebrantáveis, diferente da lei dos homens a qual eu lido, que são falhas, cheia de falácias, cheia de equívocos, sem conteúdo moral ou ético, mas apenas legal, feita por homens como eu, como você, que são falhos e ignorantes ainda. Criancinhas espirituais marchando para os braços do Criador. Essa é a finalidade. Então, nada nessa vida é por acaso. Tudo que vem ao seu encontro tem um propósito de ser. Uma pessoa que vem numa relação amorosa, as pessoas às quais você trabalha, a sua profissão, a sua família, quem são seus familiares.
E muitas das vezes você questiona, você murmura, você se revolta com Deus. E qual que é o propósito dessa vida? Como eu disse, nada é por acaso, há toda uma sincronicidade do universo para te colocar no lugar exato onde você deveria estar e com as pessoas exatas as quais você deveria conviver. E na maioria das vezes nós fracassamos porque muitas das vezes nós só murmuramos e reclamamos. Em vez de entender o propósito da vida, que é experienciar e tentar ser a melhor versão de si naquele momento. Aonde tu estiver colocado, dê o seu melhor. Mas Adriano, em qual sentido? Bom, Jesus é o nosso professor, é o nosso modelo e guia. E o que ele sempre disse foi amor e caridade, perdoar o nosso semelhante, tentar ajudar o máximo possível aquele que bate a nossa porta, ser humilde, não prejudicar ninguém. Ou seja, em todos os momentos da nossa vida, nós necessitamos viver a existência material. Mas dentro da existência material, temos que entender que há todo o legado espiritual. Então tudo que você for fazer, se você começar a refletir, e eu faço essa reflexão, não estou dizendo que eu acerto, mas eu tento refletir todas as vezes, em todas as passagens da minha vida, eu tento refletir como Jesus agiria no meu lugar. Eu procuro ajudar as pessoas na medida que eu posso, eu procuro perdoar na medida que eu posso, eu procuro me perdoar também dos meus equívocos, dos meus erros. Eu procuro ser mais amoroso, mais paciente, procuro ser humilde, procuro ser sereno, ou seja, eu procuro seguir aquilo que Jesus ensinou pra gente. Então, nada é por acaso. E quando você entende tudo isso que eu falei agora há pouco, você começa a usufruir melhor das oportunidades que você está tendo. Então, se nada é por acaso, tudo tem um propósito de ser, tudo tem uma sincronicidade pelo Criador, entenda que o que você está vivendo aqui agora, em vez de muitas vezes você choramingar e se fazer de vítima, aceite esse encargo, aceite a sua cruz e faça bom uso, faça uma boa experiência dela, no melhor sentido espiritual. Talvez não seja o que você espera materialmente, mas se você aceitar o que lhe vem ao seu encargo, ao seu ônus, porque muitas das vezes a gente não gosta de deveres, mas sim de direitos, você sai melhor. Você transmuta espiritualmente e cresce nos braços do Criador. E na medida que você começa a amar o próximo, como a ti mesmo, e ser mais caridoso, pode ter certeza que você está plantando sementes boas que lhe renderão frutos benignos daqui a pouco. Então é esse o propósito da vida. Nada aqui nesse planeta Terra acontece por acaso. Tudo que você está plantando, você está colhendo. E muitas das vezes, Deus fala nas adversidades. Muitas das vezes, nós só queremos flores e tesouros, regalias. Mas na hora do fardo pesado, como Jesus carregou a cruz, nós nos desesperamos, nós questionamos, nós murmuramos, em vez de entender qual a finalidade de uma doença, qual a finalidade de uma perda conjugal, qual a finalidade de uma perda material, qual a finalidade de um desemprego. É na adversidade, meus queridos senhores, que nós crescemos. E na adversidade seria o melhor momento para crescermos rumo ao Pai. Mas é na adversidade que muitas das vezes nós nos tornamos fracos, rebeldes e criancinhas mimadas que esperneiam. Então, esse é o recado de hoje. Nada é por acaso na tua vida. Reflita sobre o que você tem feito em sua vida. E se você não consegue entender o porquê de tanta turbulação, tanto sofrimento, tanto tormento, quiçá, talvez, esteja numa outra existência, porque nada é injusto. Deus é soberano e amor incondicional por nós. E nós estamos aqui numa breve passagem, é um sopro, e devemos entender que em toda situação que estamos passando, vivenciando,
devemos aproveitar o melhor possível. Por exemplo, esse momento aqui agora, eu me senti intuído de levar mais uma vez uma mensagem de reflexão. A ideia desse canal sempre foi contribuir para a promoção de uma sociedade mais consciente. Contribuir com o meu conhecimento, com o poder da palavra, da retórica, da oratória, para instruir pessoas a se desenvolverem pessoalmente, a se desenvolverem espiritualmente. E hoje, neste momento de agora, eu senti essa intuição. E como eu disse, nada é por acaso, eu disse, vou fazer bom uso do momento que estou tendo. Na oportunidade que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com as faculdades intelectuais que Deus me agraciou, e que eu me esforço todo dia para poder crescer e aprender mais, eu disse, eu vou compartilhar para as pessoas que estão aqui me ouvindo. Então, tudo na tua vida tem um propósito. Nada é por acaso. É simplesmente sincronicidade. É simplesmente lei de causa e efeito. É simplesmente você herdeiro daquilo que você, no caso, um dia plantou. Então, não resmungue. Não se rebele. Aprenda a crescer na adversidade. Aprenda a extrair a melhor essência daquilo que está acontecendo nesse exato momento da sua vida. Tá certo, pessoal? Essa é a reflexão de hoje. Espero mais uma vez ter contribuído para a expansão da consciência, melhorado a promoção e o crescimento pessoal e espiritual dos senhores. Mais uma vez, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um. Forte abraço.